Mestre Jesus. Nossa mente foi muito bem preparada pelo João Evangelista hoje para que a gente possa recebê-los e aproveitar essa casa de bênção, esse pronto-socorro de almas, hospital escola, que está à nossa disposição para o aprendizado, para o crescimento moral, espiritual, para o servir. Então vamos dar o nosso boa noite aos nossos companheiros do Facebook, que hoje também estamos inaugurando no Instagram, né? Pela primeira vez vamos fazer a transmissão também pelo Instagram. Estamos experimentando, encontrando a melhor localização ainda, mas para aquele que não puder vir uma quarta-feira, poderá acompanhar em seus lives. Então, vamos iniciar a nossa atividade pedindo ao nosso querido companheiro Marco Antônio para ler a página de abertura. Boa noite a todos. Boa noite. Felicidade possível. Felicidade é conquista íntima. Todos os que se encontram na terra, nascidos em berços de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro, frágil, de carne, e experimentam de uma ou de outra forma vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Se desejas ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as de saúde e de paz. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso que denominas como desdita, segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardando por ti. Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejante relva, que teimam em nascer ali, colocando a beleza no chão. Reúne essas florezinhas em um ramalhete, toma das pedras pequeninas, fazendo colares, e descobrirás que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir, nas coisas e nos sucessos da marcha, a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Divaldo Pereira Franco, Momentos Enriquecedores. Boa noite. Obrigado, Marco Antônio, pela leitura brilhante da página da noite. Antes de iniciarmos a prece, gostaria de saber se tem alguém que está hoje pela primeira vez em nossa casa. Se tiver, por favor, levanta o braço. Qual é o seu nome? Jorge. Bem-vindo, Jorge. Por favor, entregue uma página para o Jorge. Mais alguém? Mais algum encarnado? Porque desencarnado tem um monte. Bom, vamos aproveitar também para lembrar que nós devemos desligar os celulares para nos ligarmos a Jesus. Aquele que não tiver uma necessidade imperiosa, ligue o seu celular ou coloque no vibracol para que ele não te tire da concentração dessa noite, nessa casa. Meus irmãos, vamos orar, elevando o nosso pensamento ao Cristo Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta, nosso mestre, modelo e guia, e humildemente pedir a Jesus a paz no mundo. Agradecer a Jesus por nos permitir estar na tua casa essa noite,
recebendo bênçãos e bênçãos e bênçãos de luz. Possamos então buscar compreender os ensinamentos da noite para interiorizá-lo e praticá-lo no nosso dia a dia. Rogamos, Jesus, por possas continuar derramando suas bênçãos de luz sobre todos nós, e especialmente para o nosso querido amigo Alex Chaves, que vem dessa cercaria de Ilhas Ostras, depois de um dia de trabalho, para estar conosco, gentilmente para estar conosco. Permita então, Jesus, que sejamos atenção, que sejamos ouvidos, que sejamos aqueles prontos para compreender, prontos para botar em prática os ensinamentos da noite. Fica conosco, Senhor, nessa noite e sempre, para sempre, graças a Deus. Companheiros do Centro Espírita João Evangelista tem o privilégio de receber no seu púlpito essa noite nosso querido amigo Alex Chaves. Deus o abençoe. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe mais uma vez, para que tenhamos a possibilidade de compreender a mensagem que nos será transmitida nessa noite. Primeiro, quero dizer que eu não precisaria então dar a palestra, porque a página já falou exatamente tudo, né, sobre ser feliz hoje. A página já foi bem elucidativa e bem profunda naquilo que nós viemos conversar aqui na noite de hoje. Porque a felicidade realmente, a definição de felicidade, ela muda de acordo com o tempo, de acordo com a doutrina, de acordo com o povo, de acordo com a filosofia de vida. Então, cada pessoa vai ter uma noção de felicidade diferente. Cada pessoa vai entender dentro de si o que é que a faz feliz ou não, ou se ainda não entende, já está na hora de começar a entender. A noção de felicidade, ela também muda de acordo com a medida que a gente vai avançando no tempo também. Então, para uma criança, a noção de felicidade é uma, para um adolescente é outra, para um adulto é outra, para uma pessoa de mais idade ainda é outra. Essa noção vai mudando. Eu estava vindo para cá, no carro, e estava me lembrando quando eu comecei a frequentar aqui, quando eu comecei a ser convidado para estar aqui com vocês. Isso já faz um tempinho já. Eu não tinha nem ideia de que algum dia eu ia me casar, nem pensava nisso, estava ali vivendo. Era um amigo meu que vinha comigo, porque eu não tinha carro, não dirigia. Então vinha um amigo meu que nem mora no Brasil mais, ele mora fora do Brasil. Já tem quase um ano que eu não o vejo pessoalmente, só falo com ele pela internet. Eu não usava barba, logo ninguém sabia que tinha alguns fios brancos aqui nascendo dessa barba. Eu era um pouco mais novo. E a minha noção de felicidade naquele momento era outra. A minha noção de vida naquele momento era outra. Era a felicidade de uma pessoa que basicamente se preocupava consigo mesmo. Basicamente vivia e trabalhava para mim mesmo. Hoje a minha noção de felicidade já mudou. Já não é mais assim. Eu resolvi partilhar minha vida com uma outra pessoa e isso traz novos elementos para a nossa vida. Isso muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir. Eu tenho certeza que se aqui tem pessoas que me acompanham desde quando eu comecei aqui, essas pessoas também já mudaram a sua noção de felicidade. O olhar que elas têm sobre as suas próprias vidas já é outro. Nós passamos aí 2 anos de uma pandemia. Passamos um período difícil, um período terrível. Um período que nos obrigou a parar, a pensar, a refletir, a reavaliar valores, a recalcular rotas, a pensar de uma forma diferente. Ninguém queria ter passado por isso. Nenhum de nós queria ter passado por isso. Mas passamos.
e já que passamos, era de nossa parte quase que uma obrigação tirar o melhor proveito dessa situação. Embora nós saibamos que muitos entes queridos infelizmente faleceram, muitas pessoas que acabaram não falecendo, mas que tiveram um estado um pouco mais grave, algumas ficaram com sequelas. Então, muita coisa complicada. Mudou não só a nossa saúde, mas mudou também a condição financeira de muita gente, que não pôde trabalhar, não pôde estar ali no seu sustento no dia a dia. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. E será que nós conseguimos vislumbrar um pouco de felicidade durante esse período? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Você passa por uma situação dessa que ninguém espera, ninguém quer, ninguém busca. E como ser feliz assim? Mas a nossa vida tem uma série de outras situações que nós também não esperamos, que nós também não queremos, mas que simplesmente acontecem. Porque não tem jeito, gente. A vida é como é. O que acontece, às vezes acontecem coisas na nossa vida que simplesmente acontecem. A gente não pediu, a gente não espera, ou pelo menos a gente não lembra de ter pedido. Ou de repente nós não temos consciência de que mesmo nessa encarnação nós tomamos uma série de atitudes que trouxeram aquela aprovação para nós. Nem tudo na nossa vida é mapa reencarnatório não, tá, gente? Nem tudo. Alex, eu tive uma doença muito grave. Será que é um mapa reencarnatório? Pode ser, mas pode não ser também. Você pode ter tomado uma série de atitudes ao longo da sua vida, maus hábitos alimentares, maus hábitos de cuidado com o seu corpo, maus hábitos de higiene, sei lá, maus hábitos mentais, poluição mental. Joana de Ângeles diz que é maior a poluição mental no mundo que a poluição ambiental, aquela que o homem fisicamente pratica. A poluição de pensamentos está num nível muito mais elevado, pelo diz Joana de Ângeles. E tudo isso gera malefícios ao nosso corpo. Nosso corpo vai externar aquilo que nós já carregamos dentro de nós. Então, uma mente desequilibrada, uma mente doente, gera um corpo doente. A matemática é essa, gente, é pura e simples. A matemática espiritual é muito mais complicada. Nós não temos como saber. Nós só temos como supor, como tentar imaginar o que pode ter acontecido. Porque no fim das contas nós não sabemos, essa é a verdade. Aquilo que Sócrates falou lá antes de Jesus, ou que é atribuído a ele pelo menos, né? Só sei que nada sei, continua valendo até hoje. Nós simplesmente não sabemos, de fato, o porquê que as coisas acontecem. Mesmo aqueles que têm uma mediunidade desenvolvida, que conseguem ver os espíritos, que têm o dom também de ouvir, e ouvem os espíritos, mesmo esses só têm uma visão parcial daquilo que é verdade. Não conseguem enxergar tudo. Alex, se o médium for Chico Xavier, for Divaldo Franco, eles também têm uma visão parcial da verdade. Porque nem tudo nos é dado o direito de ver, ou de saber. Ou melhor, corrigindo, nem tudo nós temos condições de ver e de saber. Estes são elementos que deveriam ajudar um pouco mais na nossa felicidade. Porque será que nós temos condições de ver e saber tudo o que acontece? Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou partidária de que deveriam existir de vez em quando, não sempre, mas pelo menos uma comunicação numa reunião pública. Fosse uma psicografia, um médico psicografando, uma psicofonia, para que a gente comece a se acostumar com essas coisas e entender que isso é algo natural. Mas eu sou totalmente a favor de que as reuniões mediúnicas, aquelas que antigamente eram comumente chamadas de desobsessão, que essas reuniões continuem fechadas, porque nem todo mundo está preparado para poder ouvir o que se passa ali. E olha que eu já ouvi cada uma. Já tive reuniões em que o médium teve que se controlar, porque a vontade do espírito era quebrar a mesa, era virar a mesa, era dar uma cadeirada em alguém. E teve uma que tivemos que segurar o médium, mesmo, agarrar ele, porque ele queria levantar e bater no esclarecedor que estava ali falando com ele. Então nem todo mundo está preparado para isso. Por quê?
porque não tem capacidade. Não, às vezes não estudou, não é uma questão de capacidade, é uma questão de falta de estudo, e aí não estuda porque não quer, porque não tem tempo, e cada um sabe o seu motivo. Então essas eu até acho que tem que continuar ali por enquanto nós não temos condições totais de participar. Mas a comunicação espiritual é algo que tem que ser tratado de forma natural, um pouco mais natural, um pouco mais tranquila e serena, como ela é na maioria das vezes, tá, gente? Esse caso que eu contei aqui é um extremo. Isso aconteceu, sei lá, 1 ou 2 vezes no máximo eu vi algo extremo assim acontecer. Normalmente é tudo muito tranquilo. Normalmente é tudo muito fácil de lidar, de entender e de compreender. Mas notem que às vezes a ignorância realmente é uma bênção. Porque nem sempre nós temos condições de lidar com todas as informações que nos são passadas. Hoje em dia a gente está na era das notícias falsas, né, as fake news, a gente não consegue lidar com isso. Coisas que facilmente nós conseguiríamos desmentir. Pegar um telefone celular e digitar ali 10 segundos e a resposta correta vem na minha mão. Mas eu prefiro comprar aquela ideia. Como diz um amigo meu, crer é um conforto, pensar dá muito trabalho. Então crer é muito mais fácil do que pensar. Alguém me diz que é verdade, eu acredito que é verdade e pronto. E contrariamos tudo aquilo que Kardec escreveu nas obras básicas. Não colocamos em prática muitas vezes na nossa vida cotidiana, porque dá para colocar o método investigativo de Kardec. Como é que Kardec fazia? Questionava sempre, escreveu o Livro dos Espíritos lá em Paris. Mandou depois aquelas perguntas para médiuns em várias partes da Europa, até em outros continentes, porque ele precisava ter certeza. É verdade mesmo? Recebeu a resposta, comparou, não é verdade, então vamos publicar. Livro dos Médiuns, mesma coisa. E tudo aquilo que ele fazia passava por uma criteriosa verificação da verdade. Na época de Kardec, que não tinha facilidade que nós temos hoje para essas verificações. Então nós não conseguimos saber lidar bem com essas várias informações que surgem à nossa frente. É um monte de informação, um monte de gente falando um monte de coisa. Outro dia achei tão interessante, um rapaz queria fazer uma pergunta na internet, assim, aí ele botou assim: vocês que entendem de tudo, desde submarino, que estava falando dessa tragédia aí dos homens, não, entendem desde submarino até política internacional, me respondam tal e tal coisa. Eu falei assim, realmente, a gente está na época que as pessoas querem entender de tudo, querem saber de tudo, pretensamente sabem de tudo e na verdade não se aprofundam em nada. Essa é a verdade. Então nós vivemos uma vida de ilusão, em que nós temos a falsa pretensão de saber de tudo, nós temos a falsa impressão de que realmente sabemos de tudo, mas se chegar alguém que realmente entenda daquele assunto e aprofunde um pouco a conversa, a gente já se perde. Porque nós não conseguimos nem descobrir quais são os nossos gostos. Como é que eu vou saber de tudo? Como é que eu vou me aprofundar em alguma coisa se eu não descobrir nem... Se eu não descobrir nem do que eu gosto de verdade, como é que eu vou ser feliz sem saber primeiramente aquilo que me faz feliz? Sem de fato entender quais são os elementos da minha vida que vão me fazer feliz? Sem de fato reconhecer em mim alguém que tenha o direito de ser feliz. Você para para pensar nisso, no tanto de pessoas que simplesmente não reconhecem em si pessoas que têm o direito de serem felizes? Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Essas pessoas, a gente está falando da internet, ficam destilando ódio na internet, aí ameaçando os outros de morte, ameaçando de espancamento, porque pensa diferente, porque votou no candidato A, votou no candidato não sei o quê. E as pessoas ficam lá destilando ódio, umas pelas outras, ameaçando a vida das pessoas. Gente, isso é terrível. Essas pessoas, eu tenho certeza, elas não acreditam que podem ser felizes. Então elas colocam para fora e mandam para o outro aquilo que está dentro delas.
elas só estão refletindo para o mundo, muitas vezes nós só refletimos para o mundo aquilo que tem dentro de nós. Não é assim que Jesus fala no Evangelho? Não vos preocupeis com o que sai da boca do homem, com o que entra na boca do homem, mas sim com o que sai, porque a boca fala daquilo que está cheio o vosso coração. E aí a gente pode pensar, Alex, mas tem um montão de gente que é falsa aí, que fala um monte de coisa, mas não pensa aquilo, não vive aquilo, não entende aquilo, só fala. Sim, mas Jesus está falando de quando a gente de fato está falando a verdade, porque ninguém consegue fingir muito tempo. E um momento ou outro a gente vai se trair, vai acabar realmente falando aquilo que nós pensamos. A gente consegue disfarçar durante um pequeno período, mas em algum momento a gente fala. Então, se eu sou uma pessoa amargurada, se eu sou uma pessoa triste, se eu sou uma pessoa desiludida, e às vezes eu posso até ter motivos para isso, tá? Às vezes a vida não foi lá tão harmônica quanto eu gostaria, não foi para mim tão fácil quanto eu gostaria que ela tivesse sido, eu tive mais dificuldades do que eu gostaria, e isso me gerou uma amargura. Então é natural que seja assim. Mas como que eu vou ser feliz se eu não consigo me entender como uma pessoa especial nesse mundo e que merece esta felicidade? Se quando eu leio lá no Evangelho Jesus falar, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu venci, você também consegue vencer. Tenha bom ânimo, acredite. Tenha certeza de que você também consegue ser feliz. Mas eu leio aquilo ali e para mim são só palavras. Eu não consigo entender o sentido daquele texto. Eu não consigo buscar a profundidade daquilo que Jesus está me dizendo. Se quando Jesus conta a parábola do semeador, e eu não consigo acreditar que eu posso ser aquele que semeou na terra boa, que aquilo que eu semear pode dar bons frutos, eu ainda acho que eu sou aquele que semeia entre o espinho ou que semeia na terra seca, entre as pedras. Eu não consigo acreditar que aquilo que eu estou fazendo está germinando coisas boas. E por não acreditar nisso, obviamente, realmente não acontece. Como é que eu vou ser feliz? Se eu não consigo transformar a minha mente, se eu não consigo transformar meus pensamentos, se eu não consigo me desfazer de preconceitos, se eu ainda continuo acreditando numa série de coisas que eu já não deveria acreditar mais. Outro dia eu estava vendo, isso eu tenho comentado em algumas palestras porque me impactou muito. Eu estava vendo na internet o programa Pinga Fogo do Chico Xavier. 1970, tá lá, o programa está todinho lá no YouTube lá. É só procurar lá que acha. E um trecho do programa me pegou assim, de uma maneira que eu não imaginava. Porque eu falei, nossa, Chico Xavier é corajoso em falar isso daí que ele falou. Porque perguntaram para Chico Xavier sobre homossexualidade. O que ele achava disso? O que os espíritos achavam disso? E Chico Xavier responde, isso é 1970, tá, gente? Que a homossexualidade e a bissexualidade devem ser tratadas com todo respeito, porque são condições da alma humana. É Chico Xavier que está falando. Mas Chico Xavier fala, eu não acredito, eu continuo sendo homofóbico nas minhas atitudes, eu continuo sendo transfóbico nas minhas atitudes, eu continuo, se eu vejo um casal hétero na rua, se pegando aí na rua, como nós vemos muitas vezes, para mim está tudo certo, mas se for um casal de homossexuais, se for um casal de lésbicas, eu quero quase ir lá bater neles, porque é um absurdo, meu filho está vendo isso daqui. Mas espera aí, meu amigo, há 50 metros atrás era um casal hétero que estava fazendo e você não fez nada. Não, mas não é isso. Não é que eu sou preconceituoso, é que eu quero proteger as minhas crianças. Pode ter certeza que a sua criança de 5, 6 anos viu aquilo ali, zero impacto causou na mente dela, porque a maldade não está na mente dela, está na sua. Então, se eu sou essa pessoa que não tem nem a intenção de me desconstruir, de vencer meus preconceitos, se eu sou essa pessoa que em muitos momentos do meu dia a dia eu tenho comportamentos e falas racistas, gente, é 2023, pelo amor de Deus.
Mas eu ainda continuo agindo dessa forma. Ainda está entranhado em mim coisas de muitas encarnações para trás que já não deveriam estar mais. E eu continuo trazendo isso comigo. Como é que eu vou ser feliz de verdade? Como é que eu vou ser totalmente feliz na minha vida? Alex, até esse presente momento, tem quase meia hora que você está falando, você só me arrasou. Você não me deu uma gota de esperança de ser feliz até agora. Porque tudo isso aí que você falou, eu faço todo dia, eu também faço, tá? Muitas dessas coisas. Muitas dessas coisas eu faço. Embora eu tenha que admitir para vocês que nessa vida eu vim com muitas facilidades de não ser assim. Primeiro, que eu sou o único homem no meio de 5 irmãs. Então ser machista não dá. Não é? Tive que aprender na marra a não ser um homem machista. Segundo, que 2 das minhas irmãs são o primeiro casamento do meu pai, são negras. Então ser racista também é meio complicado, né? Estaria ofendendo minhas próprias irmãs. Terceiro, que eu que nasci lá em Belém, no Pará, minha avó era indígena mesmo, de uma aldeia. Então também não dá para ter preconceito contra indígena, porque senão eu vou estar tendo preconceito contra mim mesmo, contra o meu próprio povo. Quarto, eu tenho uma irmã que é bissexual, uma outra irmã que foi casada durante 5 anos com um homem transexual. Como é que eu vou ser transfóbico? Como é que eu vou ser homofóbico? Não dá. Mas ainda assim eu digo para vocês que não é fácil no meu dia a dia vencer essas barreiras. Não foi fácil no início. Hoje é menos difícil. Então eu tenho essa facilidade que nem todo mundo tem. De repente a espiritualidade falou, vai ter que aprender na marra, querido. Já está na hora de aprender. Vamos ver se assim você aprende. Você sabe por que eu estou falando isso, gente? Eu sei que às vezes você pode falar, Alex, você está falando esse monte de coisa aí. E o que isso tem a ver com a minha felicidade? Tem tudo a ver. Porque se eu tenho a mente tão atribulada por esses preconceitos, se eu tenho a mente tão atribulada por esses comportamentos que são aprendidos e adquiridos ao longo do tempo, tá, gente? Repito, uma criança de 3, 4 anos não é racista, não é homofóbica, não é nada disso. Não é machista, é só uma criança. Ela aprende a ser assim ao longo da sua vida. Enquanto eu continuar perpetuando esses pensamentos, eu não vou ser feliz. Porque se a vida do outro me incomoda, é sinal de que a minha vida está toda em desarranjo, está toda em desalinho. E aí eu não vou conseguir ser feliz. Porque eu estou muito mais preocupado em como o outro vive a sua própria vida do que como eu vivo a minha vida. E aí, como é que é feliz desse jeito? Eu sei que às vezes é difícil, principalmente para quem tem filho. Eu entendo, tá? Eu ainda não tenho filhos, espero ter, mas ainda não tenho. Mas eu fico imaginando que para quem tem filhos deve ser muito difícil o desapego. Você trabalhar a liberdade e entender que seu filho, sua filha, tem que viver o próprio caminho deles. Tem escolhas que não tem nada a ver com você. Por menos que você não concorde, por mais que você não concorde. Por mais que você olhe e fale assim, meu Deus do céu, não faça isso. Não, você vai quebrar a cara. Olha, esse menino, essa menina, olha o que eles estão fazendo, vai dar errado. E por que você sabe que vai dar errado? Porque provavelmente na idade deles você fez a mesma coisa e deu errado. Então você já sabe que vai dar errado. Mas é um serviço, é um trabalho de desapego tremendo. Entender o seguinte, tudo bem, né? Quer fazer, faz então. Eu já avisei. Nem todo mundo consegue agir assim. Não quer obrigar, não. Tu vai fazer isso daqui. Não, deixa fazer. Eu sei que é difícil. Eu imagino que seja muito complicado se desapegar dessa forma. Mas é um trabalho de desapego. Notem que se a gente usa Jesus como modelo e guia, a quem Jesus obrigou a seguir ele? Só seguiu ele quem quis. Ele não ficava insistindo, não. Chamou o apóstolo, vem cá, eu vou te fazer de você um pescador de homens. E o apóstolo foi. Mas se o apóstolo vira as costas e volta para uma aqui, pescador de homem. Não dá para vender homem, eu até dá. Eu prefiro vender peixe. É mais fácil de pegar. Quando Jesus se encontrou com aquele homem rico, que falou para ele que desde criança ele já tinha feito tudo, fazia tudo o que se mandava as escrituras. E Jesus falou, então só te falta uma coisa. Vai, vende o que você tem e dá aos pobres. Depois vem e me segue. E aquele homem não quis.
ficou triste com a resposta que recebeu, porque imaginava uma solução muito mais fácil para a sua vida, imaginava uma coisa muito mais tranquila para se fazer, ficou triste, virou as costas e foi embora. E sinceramente, em nenhum lugar você vai encontrar escrito que Jesus falou, não, volta aqui, vem cá, vamos conversar, vamos negociar, vende só a metade então, né? Aquela casa que você nunca vai, vende pelo menos ela, e continua com o resto, mas me segue. Não teve negociação. O que eu tenho para você é isso daqui. Você quer? Não, não quero. Então tudo bem, segue sua vida, que uma hora a gente se encontra pelo caminho. Com os filhos também não é assim? Tudo bem, é o que você quer fazer, então faz. Se precisar, eu estou aqui. Tá? Pode voltar a hora que você quiser, não tem problema. Mas primeiro vai lá então, quebra a cara. Invariavelmente quebro a cara. Eu fui um filho que quebrei muita cara, com muitas coisas. E tenho certeza que quando eu for pai, meus filhos também vão quebrar a cara com muita coisa. Porque a vida é assim. São escolhas. A felicidade é uma questão de escolha. É uma questão de entendimento. De eu saber hoje, o que me faz feliz hoje, o que eu quero para agora. Não o que eu quero para amanhã. O que eu quero para amanhã, eu penso amanhã. Até porque o meu amanhã é construído a partir do que eu faço hoje. Não tem jeito. A questão é que a gente fica pensando no futuro. E colocando metas. Não, quando eu chegar em tal lugar, eu vou ser feliz. Quando eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu fizer outra coisa, eu vou ser feliz. E aí eu não vivo a felicidade do momento presente. Eu não vivo a felicidade do agora. Eu não vivo esse momento. Nós estamos aqui agora, reunidos, numa casa espírita, ouvindo uma palestra. E quantas vezes já não tivemos a oportunidade de estar nesse ambiente e a palestra está acontecendo ali e eu estou pensando em qualquer coisa. Meu pensamento está longe, mas não estou prestando atenção ou pensando naquilo que está sendo dito ali naquele momento. Isso acontece muito. Acontece muito. E aí deixamos de aproveitar este momento de agora, que é o momento mais importante das nossas vidas, tenho certeza disso. Quando vocês saírem daqui e voltarem para suas casas ou forem para qualquer outro lugar que queiram ir, aquele lá tem que ser o momento mais importante da sua vida, o momento mais feliz da sua vida. Depois outro, e o outro, e assim que é. Eu estou aqui hoje, essa é a melhor palestra da minha vida. Nunca tem outra melhor do que essa. Daqui a pouco, quando eu estiver em outro lugar, proferindo uma outra palestra, aquela será a melhor da minha vida. Eu nunca vou ter dado outra melhor do que aquela. Significa que eu não vou ter dado 100% aqui? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas significa que eu estou tentando a cada dia aproveitar os momentos que eu tenho. Porque eles não voltam. Falei, há quantos anos que eu venho aqui? Pelo menos uns 5 anos, no mínimo, que eu venho aqui, que eu estou aqui, que eu tenho tido a felicidade de ser convidado a estar aqui com vocês. E se vocês me perguntarem qual foi o primeiro tema da palestra que você deu aqui? Eu não lembro. Não lembro. Mas tenho certeza que foi uma boa palestra, porque eu fui convidado de novo. Eu acho que foi Paulo de Tarso, se eu não estiver enganado, foi a primeira vez que eu falei aqui, foi sobre Paulo de Tarso. Que é um personagem incrível, que vivia sua vida no máximo. O tempo todo. Paulo de Tarso vivia no limite, o tempo todo. Tudo que ele se propôs para fazer, ele fez com afinco, ele se jogou mesmo. Então, quando Saulo era um fariseu, ele era o melhor de todos, ele era o mais duro de todos, ele era o mais doutrinário de todos. Vamos lá perseguir os cristãos, e ele fez com excelência. Encarcerou um monte, torturou, matou um monte. Virou cristão, virou Paulo, se tornou Paulo e virou também o cristão mais doutrinário que tinha. Era o pregador com mais afinco que tinha. Vamos escrever cartas, e escreveu as melhores que ele podia, dentro do contexto da sua época, dentro do momento em que ele vivia. Escolheu ser preso em Roma, porque queria pregar em Roma, queria pregar em outros lugares da Europa, foi para a Espanha, pregou até na Espanha. Então Paulo viveu a sua vida no limite. Eu tenho certeza que ele foi feliz.
embora a vida dele tivesse muitos desafios, teve lá os seus obstáculos, e vários, mas dentro daquilo que ele se propôs a fazer, ele foi feliz pra caramba. E conseguiu cumprir bem a sua missão. Olha que felicidade. Chegar no final da vida e dizer que combateu o bom combate, que guardou a fé e que encerra bem a própria carreira. Olha só que maravilha. Eu combati o bom combate, guardei a fé e encerro a minha carreira. Quem dera todos nós tivéssemos a condição de, ao final de nossa encarnação, pensarmos assim: eu fiz tudo que eu podia, eu fui o mais feliz que eu pude, eu aproveitei todos os momentos que eu tive para ser feliz. Cometi erros, lógico, tive deslizes, como todo mundo, mas quando eu pude ser feliz, eu fui. Todos os erros ou deslizes que eu cometi foi buscando essa felicidade. Então, enquanto eu não sabia direito o que era, eu cometi erro. A partir do momento em que eu descobri o que era, eu não errei mais. Eu fui em direção a ela. Olha só que fantástico. Agora, para descobrir essa felicidade, é um caminho individual, às vezes até solitário, tá, gente? Envolve olhar um pouco mais para si mesmo. Envolve um pouco mais se entender. Envolve principalmente saber quem é de verdade. Quem somos de verdade. Poucos de nós sabemos de fato quem somos. O que a gente está fazendo aqui nesse mundo? A maioria de nós sobrevive aqui. A maioria de nós sobrevive aqui nesse mundo. Anda de um lado para o outro aqui, igual barata tonta, como dizem. Anda de um lado para o outro, caminha sem direção, não sabe para onde quer ir. Se chega na frente da encruzilhada, não sabe qual é o caminho, qual é a direção que quer tomar. A maioria de nós é assim. E isso é muito triste. Há pessoas que chegam ao final de suas encarnações, 80, às vezes 90 anos, e simplesmente passaram uma vida inteira sem descobrir o que estavam fazendo aqui. O que vieram fazer aqui? Não conseguiram encontrar o propósito das suas vidas. E isso é muito complicado. Porque todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Todos nós viemos aqui por algo maior, que transcende muitas vezes a nossa própria existência. Mas há um certo medo, um certo receio em se descobrir qual é o nosso papel nesse mundo. De repente, um medo da responsabilidade, um medo do fracasso, um medo de repente perceber que essa caminhada vai ser um pouco mais solitária do que nós gostaríamos que fosse, mas ela nunca é solitária. A gente está sempre acompanhado. Muitas vezes a gente não vê a nossa companhia, mas está sempre ali. O amparo nós sempre temos. Agora, é necessário ter um pouco mais de coragem para enfrentar quem somos. Sua energia está forte, né? Alô? Para ter um pouco mais de coragem. Acontece. Para ter um pouco mais de coragem, gente. Para entender quem somos de fato. Para enfrentar esses desafios, gente. Viver um desafio. Eu sei que é. Para todos nós é. Viver é um desafio. Implica encontrarmos com uma série de situações todos os dias que parece que foram colocadas ali justamente para testar a nossa paciência, para testar a nossa boa vontade, para testar a nossa boa fé, para de fato verificar se nós estamos realmente no caminho certo. Será que aquilo que o Alex fala na palestra, realmente ele está preparado para viver aquilo que ele fala? E aí vem situações. Às vezes dá certo, às vezes eu consigo aplicar e às vezes não. E no início eu ficava muito frustrado. Houve uma época da minha vida que eu falei, quer saber uma coisa? Eu não faço mais palestra para ninguém, eu não falo mais. Porque eu falo, um monte de coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer. E na hora de eu mesmo fazer, eu não consigo. Então eu não quero mais fazer, porque já está aparecendo falsidade já da minha parte. Até que um dia,
eu raciocinando sobre isso, eu comecei a pensar, mas é justo? É justo eu não cumprir mais com aquilo que eu coloquei como missão de vida para mim, com aquilo que me faz feliz? É justo eu deixar de ser feliz porque eu ainda erro? Porque eu ainda peco? Porque eu ainda não consigo cumprir fielmente tudo aquilo que eu falo? Mas quem consegue nesse mundo? Fora Jesus, quem conseguiu? Ninguém. Por isso que às vezes eu acho tão cruel quando alguém fala assim, não, diante da dificuldade você pensa, o que Jesus faria? Pelo amor de Deus, não façam isso. É o caminho mais rápido para o fracasso, para o sofrimento, para a frustração. Porque nós não vamos agir como Jesus agiria. Para nós ainda não é possível. Será um dia, mas ainda não é. E no dia que for possível, o dia que a gente conseguir agir exatamente como Jesus agiria nas situações, significa que nós estaremos, sendo lembrados num centro espírita em algum outro planeta, como Jesus está sendo lembrado aqui hoje. Já seremos os espíritos críspos já. Já não estaremos mais aqui. Aí nesse dia eu vou estar agindo exatamente como Jesus agiria. Porque eu também vou estar lá naquele mesmo patamar de evolução espiritual. Por enquanto isso não acontece. Por enquanto o que eu tento pensar é o que eu posso fazer de melhor nesse momento. Qual é a melhor atitude que eu posso tomar agora? Quando eu consigo raciocinar, é assim que eu penso. E vocês podem ter certeza que com esse pensamento, que nos tira um pouco do peso. Ser cristão às vezes é muito pesado. Ou se denominar cristão às vezes é muito pesado. Porque implica justamente nisso. Não, mas eu já tenho lá o exemplo. Eu já tenho lá o exemplo. Jesus falou lá no Evangelho, lá como é que tem que agir, tem que amar os inimigos. Meu Deus, como que faz isso? Eu tenho que fazer o bem àquele que me quer mal. Senhor, de que maneira isso é possível? Se alguém me pede um pedaço de pão, eu não posso dar uma pedra, mas às vezes eu quero dar uma pedrada na pessoa. Como é que eu faço? E Jesus ainda fala ainda, parece que está espezinhando mais um pouquinho. Não adianta, porque Deus faz brilhar o sol aos bons e aos maus. Ainda está espezinhando, Jesus ainda está lembrando ainda. Não adianta você ficar carregando esse ódio do seu amiguinho no coração. Porque amanhã o sol vai brilhar para ele também. Tá? Mesmo que ele esteja no Japão, vai brilhar com 12 horas de diferença para você, mas vai brilhar para ele também. Não tem jeito. Então não adianta. Só se prejudica. Só atrapalha a sua felicidade. Olha como que Jesus é didático. E às vezes a gente não percebe. É que Jesus vai nos pontos certos. E às vezes a gente não percebe. Então não adianta. A gente lê o Evangelho e não consegue pôr em prática. Aí vem a frustração, porque eu sou cristão, eu tenho que fazer o que está no Evangelho. Não vai fazer, a não ser que você queira agir como Pedro. Para agir como Pedro dá, tá, gente? Principalmente no início. Depois não. Depois dos Atos dos Apóstolos já fica mais complicado também. Mas agir como Pedro agia no início, a gente ainda age muito. Não é? Ser teimoso, ser muitas vezes agressivo, ser duro muitas vezes com as palavras e com as atitudes, a gente ainda consegue fazer. E tem alguns momentos de lucidez em que a gente consegue ser mais compreensivo, consegue ser mais amoroso, consegue ser mais carinhoso, consequentemente mais feliz, tenho certeza disso. Ninguém perde por dar um sorriso sincero para alguém. Quem vai perder é outra pessoa se não quiser aceitar o sorriso que a gente está oferecendo. Ninguém perde por dar flores. Tem gente que só quer receber espinho, mas aí é problema dela. Eu dou flores. A outra pessoa faz questão de segurar no espinho, dar perto do dedo ainda para sangrar bastante e depois se vitimiza. Olha lá, tá vendo? Eu me machuquei com a flor que você me deu, era uma flor falsa, só tinha espinho. Aí você olha e fala, amigo, você olhou pelo ângulo que queria ver. Aquilo que eu te ofereço, você vai olhar da forma que você achar melhor, a forma que for mais confortável para você. As situações de nossa vida são assim. Uma vez eu vi também comentários de internet, a pessoa falando que Divaldo Franco, que não gostava de Divaldo Franco porque ele dizia que se a pessoa tem um câncer,
ela não pode fazer nada, ela tem que deixar, tem que morrer de câncer. Eu falei assim, gente, o Divaldo Franco nunca falou uma barbaridade dessa. E eu fui procurar entender. E a pessoa colocou um trecho lá de um vídeo e falou assim, gente, a pessoa assistiu um vídeo. É que ela leu um livro que é um pouco, exige um pouco mais de condição de interpretar. Ela viu um vídeo, viu uma pessoa falando. O que o Divaldo Franco dizia no vídeo é que se você tem uma enfermidade tão grave quanto essa, quanto um câncer, que o ideal é que você não se revolte. Porque a revolta só piora o seu estado de saúde, a revolta mental só vai piorar a sua situação. Mas que você busque o tratamento, lógico, é um direito, é quase que um dever nosso buscar o tratamento, buscar a cura para aquela enfermidade que a gente está tendo. Mas se eu me revolto, não adianta nada, só piora as coisas, a doença não melhora se eu me revolto. Ela não passa, ela não vai embora. Meu estado de saúde até piora. Isso já fizeram vários estudos com pessoas que tinham uma condição mental mais tranquila, mais serena e conseguiram vencer bem suas enfermidades. E pessoas que às vezes tinham enfermidades menos graves, mas que estavam tão revoltadas, tão complicadas, que elas acabaram falecendo. Porque o seu estado mental piorou a sua condição de saúde. Então notem, o Divaldo Franco fala num vídeo isso, né? Falou numa palestra lá sobre isso e a pessoa só entendeu o que ela queria. E é assim. Eu tenho certeza, estou falando aqui com vocês, tem quase uma hora, embora eu acho que o relógio está totalmente errado. Não pode, não tem quase uma hora. Tudo bem, vou confiar no relógio. Estou falando com vocês aqui há quase uma hora e cada um vai entender aquilo que acha melhor. Cada um vai pegar as palavras que eu estou dizendo aqui e vai tirar delas a lição que achar melhor. Uns vão gostar mais de um ponto, vão gostar menos de outro. Vai ter aqueles que vão dizer que gostaram de tudo, vai ter quem vai dizer que não gostou de nada. E assim é a vida, gente. E assim é a vida, porque cada um enxerga as situações da maneira que se sente mais confortável para enxergar naquele momento. Eu sei que tem situações na nossa vida que são barra pesada, né? Como dizem por aí. É complicado. É difícil, é doloroso. Eu sei que tem dia que se a gente pudesse, a gente nem levantava da cama. Ficava, não, quero dormir para ver se esse dia passa logo. Porque eu não aguento mais isso. Alex, você não sabe como é que está a minha vida. Eu entendo bem, porque eu também passei por esses dias, de vez em quando ainda passo por esses dias, que são difíceis, são um pouco mais pesados do que outros. Mas, sinceramente, isso não é o mais importante. Mais importante é nós sabermos o que é que nós vamos fazer com a nossa vida, e não o que a vida fez conosco. Porque as coisas só acontecem e nos afetam na medida em que nós permitimos que elas nos afetem. Nós temos que ter um controle sobre isso, gente. Sobre de que forma essas coisas vão nos afetar. De que forma vão me deixar influenciar quando a minha vida estiver no momento em que eu achar que está tudo bem. Porque tem esses momentos também em que eu acho que está tudo certo. De que forma que isso vai me influenciar? Isso vai me tornar uma pessoa um pouco mais vigilante para que eu continue perpetuando as atitudes que eu estou perpetuando ali, ajustando aquilo que eu preciso ajustar, para que esse momento seja mais longínquo, dure mais tempo? Ou será que esses momentos de calmaria, na verdade, vão me fazer uma pessoa acomodada? Não, está tudo certo, não preciso fazer mais nada. Já deu certo. E aí é nesse momento em que a gente cai, quando a gente se acomoda. E os momentos de dificuldade? E os momentos de dor? O que fazem comigo? Me dão mais garra, me dão mais força, me dão mais vontade para vencer essa dificuldade? Para transpor essa barreira? Ou será que esse momento de dificuldade vai me prostrar? E eu vou me afundar cada vez mais? Eu vou permitir que isso aconteça comigo? Eu sei que esse controle não é fácil, gente. Muitas vezes as nossas reações elas vão no automático. Quando eu vi, já fiz, já falei, já foi. Não tem nem mais como voltar atrás. Não tem como refazer, já foi. Eu sei disso. É uma construção diária do dia a dia, gente. A gente lê lá o Livro dos Espíritos, que está escrito lá, Kardec pergunta, né? A quem Deus nos deu como modelo e guia para as nossas vidas? A resposta é Jesus. E mais uma vez, a gente olha aquilo lá e sente o peso da responsabilidade. Caramba, então tem que, de novo, tentar fazer o que Jesus faria? Claro que não. Claro que não. Jesus é um modelo, é um guia.
é o ideal de vida. Eu ainda não consigo viver o ideal de vida, mas eu consigo praticar esse ideal todos os dias, pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco eu consigo praticar. No início vai ser difícil pra caramba, depois vai ficando um pouco mais fácil. Vai ficando menos custoso. Tenho certeza que quando a gente vai aprender a dirigir, aí começa. Para dirigir, você, além de prestar atenção na pista, controlar o volante, de vez em quando você tem que tirar uma mão, pisa na embreagem, se o carro não for automático, pisa na embreagem, passa a marcha, dá seta para entrar na curva. E a gente olha e fala assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Pois depois de um tempo a gente faz essas coisas e nem sente mais. É tudo no automático. Mas no início a gente ainda olha, está ali dirigindo, tem que passar a marcha, aí olha para o câmbio. E quase que bate na frente, porque não está prestando atenção, não está... É natural, a gente está aprendendo. Ainda é difícil, não estou acostumado a fazer essas coisas. Esses movimentos, para mim, não são naturais. Eu não nasci dirigindo. Eu estou aprendendo a fazer. Então, para mim, não é natural. O que não é natural, para mim, é mais custoso. É mais difícil. Mas depois de um tempo, eu já nem percebo mais o que eu estou fazendo. Eu posso estar com alguém do meu lado no carro, conversando com a pessoa e eu executo todos esses movimentos, sem pensar no que eu estou fazendo. Eu não olho mais para o câmbio. Eu não me preocupo mais por ter que tirar uma mão do volante para poder passar a marcha, eu tenho que pisar na embreagem, e tem que acelerar, e daqui a pouco freia. E não pode só frear, porque se frear o carro morre, tem que pisar na embreagem, no freio mesmo. Todas essas coisas, depois de um tempo, se tornam naturais. Ser feliz também é assim, tá? No início é difícil. No início é difícil pra caramba ser feliz. É um sofrimento ser feliz. É um paradoxo, nossa. No início é um sofrimento ser feliz. Mas depois fica tão tranquilo. Depois fica tão fácil. Fica tão prazeroso, fica tão gostoso depois. Alex, então você já é feliz em todos os momentos da sua vida? Claro que não. Eu também estou na caminhada, eu também estou na construção. Mas algumas coisas eu já consigo fazer. Como eu falei lá no início, pelo menos eu já não me preocupo mais com o que o outro está fazendo da própria vida. Principalmente se for o outro que eu nem conheço. Aí que eu não me incomodo mesmo. Eu vou tentar ajudar naquilo que eu puder. Se a pessoa me pedir ajuda também. Eu não estou aqui para ficar impondo a minha ajuda a ninguém. A gente ajuda quem quer ser ajudado. Então eu estou também nessa caminhada, nessa construção do meu dia a dia. Mas algumas coisas eu já consigo fazer. E eu tenho certeza que todos vocês que aqui estão, alguma coisa vocês também já conseguem fazer. Tenho certeza disso. Pode ser que alguém aqui, seja encarnado ou desencarnado, que estão aqui também, embora eu não veja, mas estão aqui. Eu sei que estão. É o meu exercício de fé acreditar nisso. Então pode ser que algum encarnado ou desencarnado que aqui está, não consiga, neste momento, fazer essa alguma coisa de bom por si mesmo. E a essa pessoa, eu só digo isso. Procure ajuda. Se você não está conseguindo se amar sozinho, para você está difícil gostar de si mesmo. Está difícil olhar no espelho de manhã e se entender como alguém que é especial nesse mundo. Você é especial nesse mundo. Vale a pena viver. Ontem tinha uma notícia que me dilacerou o coração. Uma pessoa, um parente muito próximo e muito querido, se esfaqueou, tentou se matar. Não conseguiu, não atingiu nenhum órgão vital, graças a Deus. E é muito triste, gente, quando alguém chega ao ponto de achar que viver não vale mais a pena. Quando alguém chega ao ponto de achar que essa vida aqui não é para ele. E vou dizer, gente ruim, gente sem consciência, sem caráter, não se mata não, tá? Normalmente quem se mata é gente boa. É verdade. Pessoas boas, eles chegam nesse nível, porque entendem que esse mundo já não consegue se encaixar nesse mundo. Gente que não tem consciência de que está errando, de que está pecando, de que está roubando, matando, sei lá o que for, essas pessoas não estão nem aí. São pessoas que têm desvio sério de caráter. Elas não vão cometer suicídio. Eu sei que às vezes a gente deseja que algumas fizessem. Eu sei disso. Não deveríamos, mas fazendo. Vamos corrigir esse pensamento também. Mas não vão fazer, a gente só vai se frustrar. Agora, quem infelizmente comete suicídio são pessoas que têm consciência disso aqui. São pessoas sensíveis.
Pessoas que não têm um direcionamento certo das suas vidas, que não conseguiram se encontrar nesse mundo e acham então que a única saída que tem é acabar com a sua própria existência nessa terra, nessa vida, nessa encarnação. É com essas pessoas que a gente tem que se preocupar. É muito triste quando isso acontece. E eu estou falando aqui, esse primo meu é um homem jovem, 2 ou 3 anos só mais velho do que eu. Tem um filho, já quase adulto, tem uma vida inteira pela frente. E chegou nesse ponto. Eu espero que ninguém aqui esteja, pelo amor de Deus, pensando nisso. Mas se tiver, procure ajuda, gente. Porque vale muito a pena ainda viver. Por mais que eu saiba, eu vejo também que as coisas às vezes parecem tão complicadas. A gente vê jornal, vê televisão, lê as coisas na internet, e a gente fica assim, meu Deus do céu. Como que esse mundo está complicado? Como que esse mundo está deturpado? Como que esse mundo está de cabeça para baixo? Quanta barbaridade! A gente não tem esperança de nada. Gente, isso é cortina de fumaça. Isso é cortina de fumaça. Tem uma turma aí que a gente sabe bem quem é, que prefere que a gente veja o mundo exatamente dessa forma. Porque quanto mais desesperados nós estivermos, mais eles vão se alimentar dessas emanações mentais. Não vamos dar alimento para esse pessoal, não. No que depender de nós, esse pessoal tem que morrer de fome. Tem que morrer de fome. E tem que voltar os seus olhos para a verdadeira felicidade, que é de ver todos nós felizes, mentalmente saudáveis, fisicamente saudáveis, com bom ânimo, tendo aquele bom ânimo que Jesus nos conclama a ter no Evangelho, para que todos nós juntos também possamos vencer esse mundo. Então, nessa noite, já que nosso tempo já acabou, continuo achando que alguém está com o controle remoto aí passando rápido de ponteiro no telão. Tudo bem. Quero muito agradecer a Deus por nos ter criado, por nos dar esse momento de encontro, essas oportunidades. Agradecer a Jesus por ser um modelo e guia para as nossas vidas e estar conosco em todos os momentos. A espiritualidade maior, pela condução desses trabalhos, pela inspiração da noite de hoje, a direção da casa pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, é sempre um prazer receber esses convites, é sempre um prazer poder aceitar, poder estar aqui. Tá? Então, muito obrigado mesmo pelo carinho e agradecer a cada um de vocês que escolheu estar aqui nessa noite. Ninguém vai tirar essa escolha de vocês. Eu disse que quando a gente comete um erro, já era, já foi, já passou, não tem como voltar mais e consertar. E quando a gente tem uma boa escolha, também é assim. Já era, já foi. Esse erro a gente não comete mais, que é o escolher não estar aqui às quartas-feiras. Pelo menos hoje a gente já acertou. E ninguém tira isso de nós mais. Que bom. Então que Jesus possa abençoar muito a cada um de vocês, abençoar a volta para os seus lares, abençoar o restante de semana aí para quem ainda vai trabalhar esse restante de semana, para quem vai ter suas atividades, sejam elas quais forem, para que seus projetos no bem sejam sempre, sempre frutíferos, com as bênçãos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos ao companheiro Alex, que já fez até a prece de encerramento. Mas a gente vai dando sequência. Muito obrigado pela importante palestra para todos nós essa noite, pelos ensinamentos que recebemos, pela maneira como você nos trouxe as informações. Então vamos continuar aqui a nossa atividade, já convocando os nossos companheiros da Câmara de Passe para ficarem a postos, que são dirigidos hoje pelo nosso companheiro Glenivaldo. Os passistas são Adolfo, Kleber, Cristiane, Marco Antônio, Sandra e Solange. Enquanto isso, vou dar uns recadinhos aqui. Olha, na próxima sexta-feira, daqui a 2 dias, nós vamos ter o companheiro Lenivaldo e PC Paulo César fazendo estudo na nossa casa, falando do amor-terapia. Todos convidados, entrada franca, encarnados e desencarnados estão liberados para ir assistir a palestra. E na próxima quarta-feira nós vamos ter o privilégio, depois de 4 anos, receber na nossa casa Flávia Silveira. Essa companheira é uma companheira muito especial, muito
muito conhecedora do Espiritismo, e com certeza vai trazer a alegria dela para todos nós aqui com muito amor. Lembrando a vocês que nós temos um grupo que dissemina o culto do Evangelho no lar. Aquele companheiro que quiser fazer o seu primeiro culto em sua casa, pode aparecer na livraria e agendar com a Dedé. Nós vamos lá fazer o primeiro culto na tua casa. Você vê como é que é e levar adiante o projeto. Mas se você tem um marido evangélico que não quer que você faça o culto, você diz a ele, vai vir aqui na casa, a gente faz o culto com você aqui. Depois você faz quietinho no seu quarto lá. Quem sabe, daqui a pouco ele não vai estar no seu quarto. Porque eu tenho uma família de evangélicos, de muitas religiões na minha família, e a gente faz um culto ecumênico toda segunda-feira, 9 da noite. Então, uma metodista, outra é da Igreja Católica, outra é da Umbanda, outra é do Universal, e a gente faz um culto junto. Também temos o seguinte, aquele companheiro que tiver uma dificuldade do ponto de vista físico ou emocional, e que ainda não tiver encontrado o tratamento adequado com os médicos da Terra, que são médicos de Deus, não devem ser deixados de lado, poderão fazer uma conversa fraterna na nossa casa, e a conversa fraterna poderá levá-los a um tratamento de fluidoterapia, de GTE, e outros tratamentos que a casa possui. Também é tudo 0800. É só comparecer quarta-feira às 19 horas na secretaria, quero fazer uma conversa fraterna, vai ser agendado, vai subir para fazer a conversa. Ou sexta-feira, às 18 horas, que é a palestra de sexta-feira, 19 horas, tá bom? Então, para iniciarmos o passo, eu vou convidar, cadê o Ian? Está aí hoje? Já foi? Não está aí? Tá bom, então eu vou convidar Aparecida para vir fazer a prece de encerramento hoje. Por favor, você. Vamos aproveitar esse momento de grandiosidade da nossa casa, essa noite iluminada, que todos nós tivemos a oportunidade de participar. Gratidão, Senhor Jesus, Mestre querido, por tudo que aqui se faz. Gratidão por suas bênçãos, gratidão por a harmonia que aqui se estabeleceu, que possamos levar conosco para os nossos lares os ensinamentos dessa noite, que possamos impregnar o nosso coração de amor, sabendo que o amor é o que constrói, é o que nos transforma. Precisamos tanto, Jesus, dessa transformação em cada um de nós. Muito obrigada por tudo. Obrigado pelo Alex, pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Obrigada, Senhor, por nos conceder esses momentos. Agradecemos ao nosso patrono dessa casa, João Evangelista, por estar à frente de tudo que aqui se realiza, pela espiritualidade amiga, sempre pronta a nos receber. E assim encerramos mais uma noite abençoada na nossa casa. E fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.
que faz